Marcos, um homem de 35 anos. Ao seu lado está Laura, sua esposa de 32 anos. Eles trocam sorrisos e pequenos gestos de carinho. Marcos e Laura eram a imagem da felicidade. Casados há 10 anos, com uma vida estável e amorosa, eram o exemplo de casal perfeito aos olhos de todos. O tempo passa, e Marcos começa a notar mudanças sutis no comportamento de Laura. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora ganham um novo significado. As manhãs, que costumavam ser cheias de risadas e conversas leves, tornam-se silenciosas, com Laura constantemente distraída, imersa em pensamentos distantes. Numa manhã de sábado, Marcos percebe que Laura está checando seu celular com mais frequência do que o normal. Ela responde às mensagens rapidamente, sorrindo levemente para a tela, mas sempre bloqueia o aparelho quando Marcos se aproxima. Uma sensação de desconforto começa a crescer em seu peito. No entanto, ele percebe que Laura raramente compartilha detalhes sobre esses projetos. Antes, ela falava de tudo, até de problemas no trabalho, mas agora, há uma distância cada vez maior entre eles. Outro sinal de desconfiança aparece quando Laura começa a chegar em casa cada vez mais tarde. Ela dá desculpas sobre reuniões de última hora, mas sempre evita dar muitos detalhes. Marcos observa Laura enquanto ela vai para o quarto sem prolongar a conversa. Ele percebe que ela não parece disposta a compartilhar mais detalhes, o que só aumenta sua inquietação. Ele se pergunta se está imaginando coisas, mas a dúvida continua a corroê-lo. Nos dias seguintes, a situação se repete. Laura sai para reuniões cada vez mais frequentemente, sempre voltando atrasada e dando poucas explicações. Ela começa a se vestir com mais cuidado do que o normal, algo que não fazia com tanta frequência nos últimos anos de casamento. Em uma manhã de domingo, enquanto Laura está distraída, Marcos vê o celular dela na cama. Ele sente uma forte tentação de pegá-lo, mas luta contra a vontade de invadir a privacidade da esposa. No entanto, a curiosidade e a desconfiança são mais fortes. Ele decide dar uma olhada rápida, só para acalmar a mente. Com o coração acelerado, ele pega o telefone. A primeira coisa que nota é que Laura começou a usar senhas diferentes, algo que nunca havia sido necessário antes. Sentindo-se cada vez mais inseguro, Marcos devolve o telefone antes que Laura perceba. A semente da desconfiança foi plantada, e Marcos, mesmo sem querer, começou a ver as pequenas rachaduras no que antes parecia um relacionamento perfeito. Com o passar do tempo, Marcos também percebe que Laura começa a sair de casa nos fins de semana, algo que antes era raro. Ela sempre tem uma desculpa, seja para fazer compras ou encontrar um amigo, mas nunca convida Marcos para ir com ela. Em um desses sábados, Marcos decide confrontar Laura de forma sutil. Eles estão jantando juntos, e ele percebe que Laura parece inquieta, como se estivesse esperando por algo. Marcos sorri, mas por dentro sente uma pontada de dor. Ele sabia que algo estava errado, mas não queria acreditar. A falta de transparência e a distância emocional eram como pequenos cortes em seu coração, cada um mais profundo que o anterior. Algumas semanas depois, Marcos percebe outra mudança. Laura começa a receber ligações tarde da noite, algo que ela nunca tinha recebido antes. Ela sempre sai da cama e vai para outro quarto, falando em voz baixa. Quando volta, evita olhar Marcos nos olhos. Marcos, agora cada vez mais desconfiado, tenta falar com Laura sobre essas mudanças. Uma noite, depois de mais uma dessas ligações, ele decide que não pode mais ignorar o que está acontecendo. Ele sabe que há mais no comportamento de Laura, mas não quer pressioná-la. Ele decide dar uma olhada mais de perto, esperando que Laura confie nele e revele o que realmente está acontecendo. Marcos quer acreditar em Laura, mas a distância entre eles só aumenta. Mentiras, mesmo as pequenas, têm um jeito de crescer e criar barreiras intransponíveis. Os dias passam,
e Marcos sente que a situação está se tornando insuportável. A dúvida e o medo de perder o amor de sua vida o corroem, até que ele chega a um ponto em que precisa tomar uma atitude drástica. Uma noite, enquanto Laura dorme, Marcos sai da cama e vai para a sala. Ele se senta no sofá e, em um momento de desespero, decide que precisa descobrir a verdade, não importa o quão dolorosa seja. Ele sabe que, para salvar seu casamento, primeiro precisa entender o que está acontecendo. Mas ele está preparado para lidar com a realidade que está prestes a enfrentar? Uma tarde, quando Laura diz que precisa ir a uma reunião de trabalho, Marcos aproveita a oportunidade para investigar mais a fundo. Ele já suspeitava das constantes saídas de Laura, mas até aquele momento, ele tentava ignorar as evidências, acreditando que tudo era apenas paranoia. No entanto, sua inquietação aumenta a cada dia que passa. Sentindo-se traído e humilhado, Marcos decide investigar mais a fundo. Em um último ato de desespero, Marcos decide seguir Laura naquela tarde para descobrir o que realmente está acontecendo. Ele decide não confrontá-la imediatamente, pois quer ter certeza absoluta antes de fazer qualquer acusação. Após cerca de 1 hora, Laura sai de um prédio acompanhada por um homem que Marcos nunca tinha visto antes. Eles trocam olhares cúmplices, e o homem coloca a mão na cintura de Laura, levando-a até um carro estacionado ali perto. Marcos o segue discretamente, mantendo distância suficiente para não ser notado. Ele vê o carro parar em frente a um café escondido em um bairro discreto, um lugar que ele nunca associaria a Laura. Eles entram, e Marcos os observa, de coração partido. Enquanto os observa, Marcos se lembra dos últimos meses. As desculpas, as saídas frequentes, os telefonemas que terminavam abruptamente quando ele entrava no quarto. Tudo está começando a fazer sentido agora, mas a dor de ver suas suspeitas confirmadas é quase insuportável. Laura entra no carro e vai embora, e Marcos a segue novamente, mas dessa vez com uma determinação diferente. Ele sabe que precisa confrontá-la, mas também sabe que esse será um dos momentos mais difíceis de sua vida. Às vezes, a verdade vem à tona de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Marcos descobriu que o amor que sentia por Laura não era suficiente para proteger seu relacionamento de mentiras e traições. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de restaurar. Marcos decide ir para casa antes de Laura para preparar o que vai dizer. Ele se senta na sala de estar, olhando para o nada, enquanto tenta organizar seus pensamentos e emoções. Ele sabe que um confronto é inevitável, mas ainda se pergunta se há algo que pode ser salvo entre eles. Laura entra, surpresa ao ver Marcos sentado no sofá, olhando para ela com uma expressão que mistura dor, raiva e decepção. Ela hesita, sentindo que algo está errado, mas não tem ideia do que está prestes a enfrentar. Marcos se levanta lentamente, segurando o envelope com as evidências que encontrou, e o coloca sobre a mesa. Ele olha diretamente nos olhos de Laura, que agora está visivelmente tensa. Marcos respira fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ele está magoado, confuso, mas também determinado a entender o que levou Laura a traí-lo. Ele pede uma explicação a Laura. Marcos a escuta, mas a mágoa em seus olhos é evidente. Ele se lembra dos anos de dedicação, do amor que sempre teve por ela, e não consegue entender como Laura pôde jogar tudo fora por um relacionamento secreto. Marcos apenas assente, incapaz de responder. Ele observa Laura rapidamente pegar algumas coisas, evitando qualquer troca prolongada de olhares. A dor é evidente em ambos, mas o silêncio entre eles parece falar mais alto do que quaisquer palavras. Às vezes, as escolhas que fazemos têm consequências que nunca imaginamos. Laura destruiu a confiança que era a base do casamento deles, e agora, ambos têm que enfrentar as consequências dessas escolhas. Marcos sabe que o amor ainda pode existir, mas se será o suficiente para reconstruir o que foi quebrado, só o tempo dirá. Meses se passam.
Marcos agora vive sozinho em um pequeno apartamento, tentando reconstruir sua vida. Ele é mostrado tentando se concentrar no trabalho, mas pensamentos sobre Laura e o que aconteceu continuam a assombrá-lo. Em um parque, sentado em um banco, Marcos observa casais passeando e famílias brincando. Ele pensa sobre o que perdeu, mas também sobre o que aprendeu. Marcos aprendeu da maneira mais difícil que a confiança é a base de qualquer relacionamento. Sem ela, até o amor mais profundo pode se desintegrar. Um ano depois, Marcos está em uma nova fase de sua vida. Ele está em um novo relacionamento, construindo algo diferente, mas dessa vez com mais cuidado e sabedoria. Laura, agora sozinha, é vista refletindo sobre suas ações, arrependida, mas ciente de que as escolhas que fez têm consequências permanentes. O fim de um capítulo pode ser o começo de outro. Marcos escolheu recomeçar, enquanto Laura ficou com as cicatrizes de suas próprias decisões. Todos nós cometemos erros, alguns irreparáveis. Mas a vida nos dá a chance de aprender, crescer e seguir em frente. A verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor do que uma vida construída em mentiras. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!